Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Assis e nós estamos aqui hoje em nosso canal Eu Historiador para mais uma aula de história. Na verdade, nossa segunda parte falando aqui sobre a Mesopotâmia, nossa segunda aula sobre esse assunto. E a nossa aula de hoje, como prometido na última aula, iríamos falar de alguns tópicos importantes que foram divididos por nós. O primeiro tópico vai ser a política, o segundo tópico a religião e o terceiro tópico a mitologia mesopotâmica, mitologia essa que deixou um rastro cultural muito importante na história da humanidade. Em termos de política, para começo de conversa, é necessário que nós entendamos e coloquemos em nossa mente a ideia de que a Mesopotâmia não pode ser entendida como uma civilização única, uma vez que a Mesopotâmia ela foi na verdade historicamente formada por uma série de povos que se estabeleceram na região do Crescente Fecho, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, numa região que hoje é por nós conhecida como o Iraque, basicamente ali naquela região onde hoje é o Iraque. Então, desse modo, não podemos afirmar que a Mesopotâmia ela foi uma civilização devido ao fato de ter sido formada por vários povos que ali naquela região do Crescente Fecho se estabeleceram. Para começo de conversa, e tendo em vista esses vários povos que se estabeleceram naquela região, nós iremos iniciar essa nossa aula de hoje falando sobre os sumérios. Politicamente falando, os sumérios eles tiveram uma contribuição, deixaram na verdade uma contribuição muito importante para a história da humanidade, com a criação do entendimento e da organização política baseada em cidades e estados. É necessário, meninos, que nesse momento nós coloquemos em nossa mente e recapitulemos, inclusive, que o conceito de cidade-estado faz referência ao fato de que essas cidades possuíam autonomia entre si. Essas cidades elas eram independentes. Dessa forma, em termos gerais, a Suméria possuía uma descentralização política, mesmo que dentro de cada cidade existisse uma unidade política bem forte, liderada por a figura do patesi. Ainda partindo do ponto de vista político, nós tivemos outras civilizações importantes dentro da Mesopotâmia e uma dessas civilizações foram justamente os acádios. É necessário que nós entendamos que os acádios eles são povos que vêm depois dos sumérios e eles acabam herdando vários dos pontos, várias das características culturais e sociais dos povos sumérios. Inclusive, o que marca politicamente os povos acádios é a ascensão ao poder de um rei chamado rei Sargão, o rei Sargão II, que vai ser o responsável pela unificação da Mesopotâmia. Pela primeira vez nós vamos ter ali um processo de unificação e aí, em termos gerais, nós vamos ter, na verdade, uma centralização política na figura de Sargão II, derrubando de uma vez por todas, acabando de uma vez por todas com a ideia de cidade-estado praticada pelos sumérios. De fato, os acádios eles vão herdar muita coisa da cultura suméria, mas vão também interferir nessa cultura, moldando uma nova sociedade, a sociedade acádia, que vai ser agora, nesse momento, o centro da Mesopotâmia. Os acádios eles vão governar a Mesopotâmia durante pouco tempo, até porque eles vão ser dominados por um povo chamado Amoritas. Os Amoritas eles vão dominar a região da Mesopotâmia e inclusive vão fundar aquilo que ficou conhecido como o primeiro Império Babilônico. Uma característica política importante do primeiro Império Babilônico é a ascensão ao poder de Hammurabi. Hammurabi vai ser o mais notável dos reis babilônicos e o Hammurabi ele vai ficar marcado na história pela criação do primeiro código civil da história da humanidade, o Código de Hammurabi, como ficou conhecido, que era na verdade baseado numa lei mais antiga chamada Lei de Talião, onde tinha-se uma máxima que era a questão do olho por olho e dente por dente. Nós não vamos nesse momento aqui nos atermos muito aos termos dessa lei, aos artigos dessa lei, mas o fato era que um crime cometido deveria ser pago na mesma moeda. Um crime cometido deveria ter uma punição equivalente àquilo que foi cometido de delito. Uma curiosidade sobre o Código de Hammurabi é que, por mais que existisse a máxima do olho por olho, dente por dente,
de classe social para classe social existia uma diferença de punição. Como exemplo, vamos citar o seguinte: se um nobre furava um olho de um nobre, ele teria que ter seu olho furado também. Mas se ele furasse o olho de alguém que não fosse nobre, ele pagaria uma certa indenização por isso. Então, o código de Hammurabi era olho por olho, dente por dente, mas até a página 2, né? Existia aí uma diferença de classe social para que essa lei pudesse ser aplicada. Outra coisa importante na questão religiosa é que os amoritas eles vão governar com mãos de ferro a região da Mesopotâmia, mas quando o próprio Hammurabi, por questões físicas e até de idade, começa a entrar em decadência, os povos amoritas e o primeiro Império Babilônico acabam sendo invadidos após a morte do Hammurabi. E quando acontece isso, os povos que vão invadir o primeiro Império Babilônico e dominar essa região vão ser os povos assírios. Inclusive, no final da aula, eu vou colocar um quadro resumo para vocês aqui, para que vocês possam ver e buscar entender tudo isso que está sendo falado aqui. Os povos assírios, eles eram considerados povos bem guerreiros, povos conquistadores, e eles acabam chegando ao poder, eles acabam tomando a região da Mesopotâmia para eles e subjugando o primeiro Império Babilônico, que antes era governado com mãos de ferro pelo Hammurabi, daí o fato dele também ter criado, né, o código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Os assírios eles eram conhecidos pelo seu militarismo, pela sua postura beligerante, e quando assumiram o poder na Mesopotâmia, acabou ascendendo ao poder dentro da região mesopotâmica um rei chamado Assurbanipal. Assurbanipal, o rei aí do Império Babilônico, da Mesopotâmia, durante o governo dos assírios. Os assírios, mesmo sendo esse povo beligerante, esse povo guerreiro, acabou, algum tempo depois, sendo também dominado, né? Sendo dominado pelos caldeus, os caldeus que chegaram ao poder e tiveram como principal líder Nabucodonosor. Nabucodonosor, inclusive, fica conhecido na história pelo fato de ter criado aquilo que ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico, né? Revivendo lá todo o Império Babilônico da época de Hammurabi. Inclusive, deixou algumas construções importantes. Talvez a mais notória delas seja a criação do Jardim Suspenso da Babilônia, e também está marcado na história pelo famoso cativeiro dos judeus na Babilônia, né? O cativeiro dos judeus ele dura muito tempo e os judeus eles vão ser libertos depois pelos persas na figura de seu líder, né? Do líder persa, o Ciro. Então, meninos, politicamente falando, é basicamente isso, né? A gente percebe que existe ali sempre uma região derrubando a outra, né? Os sumérios governavam primeiro, depois foram dominados pelos os acádios, que foram governados pelos amoritas, que foram derrubados pelos assírios e que posteriormente foram derrubados pelos caldeus, que no final foram dominados pelos persas, e aí nesse momento se dá o fim daquilo que nós chamamos de sociedade mesopotâmica. A Mesopotâmia ela vai deixar de existir nesse momento quando há a invasão persa. Meninos, geralmente a cultura da Babilônia, da Mesopotâmia, dos sumérios, elas possuíam características religiosas bem importantes. Nós falamos de política e agora vamos falar de religião. E uma coisa não se distingue da outra na Mesopotâmia, uma vez que a sociedade mesopotâmica ela era politicamente teocrática. O que é que isso significa para nós? Significa dizer que, apesar de existir ali um contexto político, a religião era muito forte e a religião, na verdade, ela ditava, de certa forma, a organização política. Não havia uma separação entre política e religião, muito pelo contrário. Existia ali um enlace muito forte, é tanto que a gente entende, a gente diz que essa sociedade era uma sociedade teocrática, ou seja, governada a partir dos preceitos religiosos. E falando sobre religião também é importante que nós entendamos que a Mesopotâmia era uma região religiosamente politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles possuíam templos importantes chamados de zigurates, e sobre os zigurates, uma curiosidade.
Ao mesmo tempo que eram templos religiosos, os zigurates eram fortalezas, eram palácios e eram também observatórios do espaço. Show! Observatórios do espaço. Como assim, professor? Eles observavam o espaço? Observavam sim, viu, meninos? Os povos mesopotâmicos, principalmente os sumérios, os primeiros povos lá da região da Mesopotâmia, eles tinham uma tendência ao estudo da astrologia e ao estudo da astronomia. Inclusive, sobre essa questão da astrologia, os sumérios, como eu falei, né, eles foram povos bem adiantados, apesar de terem sido dominados depois pelos acádios, mas eles foram povos bem adiantados na questão da astrologia. Estudaram muito astrologia, observavam o espaço, tinham noção de tempo, tinham noção de espaço, inclusive desenvolveram calendários, distribuíram o dia, né? Dividiram o dia em duas partes de 12 horas, criaram a ideia de que uma semana possuía 7 dias, criaram a ideia de que um mês possuía 30 dias. Então, os sumérios eles tinham essa capacidade, e essa capacidade ela vinha justamente do estudo da astronomia ligado ao estudo da matemática. Sobre a astrologia, é importante que nós fixemos aí em nossa mente que os sumérios eles foram responsáveis por estudos astrológicos, inclusive pela criação daquilo que nós chamamos hoje de signos da astrologia, né? Os signos do zodíaco, como a gente costuma chamar. E essa ideia de signo, ela nasce justamente desse entendimento do politeísmo, né? São vários deuses, cada deus está ligado a um astro, está ligado a um elemento da natureza, e daí nasce todo esse entendimento de astrologia, de signos do zodíaco e de astronomia e matemática também. Falamos sobre a divisão do dia em duas partes de 12 horas, e é importante que nós citemos aqui também que os sumérios, os babilônicos, desenvolveram um calendário lunar, apesar dessa divisão do dia em 12 horas, em duas partes de 12, apesar da divisão do tempo, da semana em 7 dias, eles possuíam um calendário lunar, diferentemente dos egípcios, por exemplo, que possuíam um calendário solar. Sobre a religião, né, falando sobre religião, não dá para a gente diferenciar muito, não dá para separar também dentro da Babilônia e dentro da Mesopotâmia, e até os povos sumérios também, que foram os precursores dessa ideia, a questão do mito. O mito estava muito atrelado à questão religiosa. Os sumérios e babilônicos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Dentre esses deuses nós temos o deus Enki. O deus Enki, ele é o personagem principal de um dos mitos mais importantes dos povos mesopotâmicos, que foi o mito da criação do homem. Como o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Qual a finalidade da criação do homem? Esse mito explica que o homem ele foi criado justamente para fazer o serviço dos deuses, ou seja, o deus Enki, o criador da humanidade, cria o homem para ser uma espécie de escravo seu trabalhador, aquele que vai fazer o trabalho pesado para gerar alimentos e para gerar uma boa vida aos deuses. Então, meninos, é isso aí. Eu espero que vocês estudem mais, eu espero que vocês se dediquem mais e que busquem mais informações. Essa foi a nossa aula, espero também ter contribuído para os estudos de vocês, e qualquer dúvida, entrem em contato. Um abraço para todos vocês e até a próxima.